Oi. Elisa Evans aqui gravando mais um vídeo. Tô meio um pouquinho derrubada, sabe? Mas eu não peguei o celular de qualquer jeito e vim gravar não. Eu vim fazer um desabafo sobre o nicho que eu quero aqui dentro do YouTube. O que eu queria, eu falei, tipo, queria fazer as coisas como a dona de casa faz, gravar e passar isso, né? Só que, como eu já falei em muitos outros vídeos, tem muitas pessoas que vai dizer, nossa, de novo, vai falar sobre isso de novo. Mas possa ser que as pessoas que assistam hoje esse vídeo não são as de anteriores que assistiram, então não sabem. Então eu repito sempre a mesma coisa. Gente, eu tenho limitações para fazer as coisas. Limitações que ao decorrer do tempo eu vou contar. Já contei em outros vídeos. Se você quiser entrar em outros vídeos, você pode entrar e ver. Mas se quiser esperar, você espera outros vídeos que eu vou falar sobre a minha pessoa. Então, hoje eu vim falar, dar uma entrevista sobre a minha pessoa, né? Que eu vou mudar esse canal aqui, que é Viver, Sonhar e Realizar, né? Então, eu ia mudar para fofocas e opiniões. Mas aí tem que ter 6 dias para trocar o nicho, né? O nome do nicho que você vai fazer. Por que eu quero trocar? Porque não dá certo eu sempre tá só conversando aqui com vocês, sempre só mostrando uma coisinha só que eu possa fazer, né? Já não estava dando visualizações, já não dá tantas visualizações, então eu tenho que pegar esse nicho e bater forte e ir adiante, né? Então, já falei sobre isso, eu vou falar hoje sobre o nicho e sobre o que vou falar. Fofocas e opiniões, o que são para vocês. Porque para mim, fofoca é falar de uma pessoa, mas ter uma opinião sobre aquela fofoca que você está falando. Tem gente que tem opinião igual, por exemplo, se tiver 10 pessoas e uma pessoa estiver falando mal de uma, as 10 pessoas vão falar mal daquela uma pessoa. Aí até a gente tem que observar, ouvir, prestar atenção e entender o outro lado também para falar, né? Porque naquele momento você vai falar porque é o boom da hora. Então você vai concordar com as outras pessoas, não. E eu não acho que seja assim. Eu não acho que é. Né? Existe fofocas nessas altas, né? Como se diz, canal falando sobre isso e destrói com o nome da pessoa, mas tem pessoas também que têm a sua opinião, fala também, mas na verdade, sempre fica do lado da onde a fofoca tá correndo mais, né? As opiniões estão mais fortes, né? E às vezes aquela opinião ali não chega nem um pouquinho pertinho do que é realmente a realidade. Então, eu vou ver a realidade de acordo com o que eu vejo, não de acordo com o que vocês veem, não de acordo com o que as pessoas falam. Então, o que é que eu vim falar sobre mim? Falar a minha reportagem, que é a primeira entrevista. Já falei sobre uma pessoa, né, aqui, e vim agora falar como se fosse a primeira fofoca e opinião. A minha pessoa. Meu nome é Elisângela, evangelista de Jesus. Sou casada, tenho um casal de filho e crio neto. Minha filha mais velha tá casada, não mora aqui, mora pra lá de Goiás, aliás, pra lá de Goiânia. E mora com o marido, tem as 2 filhas, só que o meu neto acostumou comigo. Então, porque foi o primeiro dela e ela tinha 15 anos na época. E teve filho muito nova. E foi muito, como se diz, tirou um pouco da liberdade dela
e foi sofrido, né? Mas passou. Hoje ele tem 11 anos e eu crio ele, né? Ele vive comigo desde sempre, né? Desde sempre. Só não tem a presença da mãe dele aqui, mas desde sempre. E vou falar assim, o que mais? Sou casada, casada é casada. Eu não tô com a aliança agora porque eu esqueci de botar, né? Porque às vezes eu tiro pra lavar algum pratinho que eu posso lavar e tiro porque ela não é original. Eu queria muito comprar a original, gente. Eu não tô pedindo aqui não, sabe? Mas acho linda, bonita mesmo, que a gente tinha quando a gente casou no civil, era muito boa. Mas a minha filha, na época, era criancinha, botou no dedo, foi pra escola e perdeu. Eu acho que alguém esperto, né? Viu, adulto, né, gente? Viu e tomou proveito. Mas vamos falar mais. Durante essa passagem, eu fui mãe solteira dela. E quando eu fui mãe solteira, não tinha minha mãe, só tinha meu pai. E meu pai não me criou. Ele vivia com a irmã minha, na época. E não podia me criar por conta que ele não tinha condições de trabalhar. Ele estava lutando para aposentar por condições de saúde, que ele não podia, não tinha condições de trabalhar pela uma cirurgia que ele fez e sempre que ele trabalhava fazia muito esforço, ele inchava e botava sangue pela boca. Tinha problema de varizes no esôfago. Então ele ficou com bastante problema, inchava os pés e etc e tal. A gente, olha, tá passando. Já acontece comigo nessa hora. Mas vamos lá. Ele morou com a minha irmã morou um pouco distante de mim. Ele ficou morando até o dia da morte dele, que ele morreu com 70, ia fazer 73 anos. Morreu de câncer no pulmão, no pâncreas. Morreu de câncer no pâncreas, só que já estava invadindo o corpo dele todo, né? Quando ele faleceu. E eu fui criada com uma irmã minha mais velha. Passava um tempo com a irmã, passava um tempo com outra, mas criada mesmo eu fui pela minha irmã mais velha, que a gente chama ela de Cida. E aí eu tive a minha filha, via na casa de um, de outro. Conheci o meu marido, né? A gente foi morar junto, depois eu engravidei. Com 2 anos e pouco a gente casou no civil. E quando meu filho tinha 14 anos, a gente inventou de casar no religioso. Então a gente casou no religioso, somos casados no civil e no religioso. Por quê? Me sinto melhor do que outras pessoas? Não me sinto, mas eu acho que a maioria das mulheres tem esse sonho. Se não fala assim, mas é porque não quer falar, o orgulho não deixa, né? Mas claro que todo mundo um dia já pensou em casar, no civil, no religioso, entrar de vestido de noiva. Eu entrei de vestido de noiva, gente. Entrei de vestido de noiva. E não me arrependo de jeito nenhum. Me arrependo de não ter feito mais bem feito. Tipo, ter emagrecido. Na época eu não tava com esse corpo todo, né? Eu tava bem menos. E não ter feito mais uma dieta mais, sabe, pesada pra ter ficado bem melhor no meu vestido ou ter pegado outro vestido. Mas o casamento em si não me arrependo. Foi uma coisa muito simples, um jantar para os familiares mais próximos e alguns amigos bem mais próximos da gente, porque a família da gente é grande, gente, muito grande. E olha que só foi a metade, não sei nem se a metade foi os mais próximos, né, que moram próximo da gente, a gente chamou e foram. Graças a Deus, todos eles, 1, 2 pessoas não foram, mas por conta de outros problemas. E pra mim foi bom, muito bom. E a gente tem 22 anos. A gente vamos fazer 22 anos de casados, em tudo, né? Em conjunto, porque
Quando eu fui morar com ele, eu não estava grávida nem do meu filho, que tem 22 anos. Então, no caso, a gente já vai fazer uns 23 anos, a gente já tem 23 anos de casado, né? De convivência, 23 anos. E é muito tempo, gente, muito tempo. E eu só estudei até quinta série, não por falta de vontade. Eu não tinha entusiasmo. Quando a minha mãe faleceu, eu tinha 13 anos, ela morreu de derrame cerebral. Eu assisti a morte da minha mãe, foi terrível. Não desejo para ninguém ver a morte da mãe. Eu não vi não vi ela dando o último suspiro, porque eu corri e subi num pé de azeitona, que eu tenho um costume de sempre espar azeitona lá. Azeitona, não sei se vocês sabem, se vocês são de fora, azeitona que chama brinco de viúva, outros nomes, né? Mas parece umas uvinhas pretas. Então eu sempre subia lá. E pra mim lá era um lugar que eu ia e me sentia muito bem, porque eu ficava no alto, vinha aquele vento e me balançava na galha. E eu ali conversava bastante, eu cantava, eu me sentia tipo, sabe, na liberdade. E ali eu escutei o último grito dela, porque era próximo da casa da minha irmã. E de lá pra cá eu não vi mais, eu não olhei mais pra ela. O meu pai, na época, já era separado dela, ele separou da minha mãe, eu tinha 8 anos. E mesmo assim ele foi, né, com todo respeito. Então ele quis ir embora, não queria ver o enterro dela, e eu saí com ele. E foi muito terrível, gente. Muito, muito ruim, muito ruim. Foi uma época terrível que eu passei. Passei por muitos outros problemas que agora eu não vou falar. E vou deixar para outro tempo, se eu tiver coragem de falar, eu falo, mas passei por muitos problemas, muitos. E graças a Deus eu tô aqui, tenho muitos problemas de saúde, hoje em dia eu tenho 46 anos, vivo brigando com uma balança, mas já emagreci 3 vezes, bastante peso perdi, bastante, sabe? Bastante peso mesmo. E ganhei rápido também. Assim como eu perdi rápido, ganhei rápido, né? Então, eu já fiz bariátrica e perdi essa bariátrica depois que eu descobri que eu tinha hérnia de disco na cervical. E comecei a tomar remédios, e esses remédios não deixavam eu perder muito peso, estava perdendo pouquíssimo ou quase nada, ou nada. Tem muito corticoide, não ajuda a gente a perder peso o tanto que tinha que perder. Então eu fiquei assim, dizendo, não tô perdendo peso, sabe, botei na minha cabeça. Comecei a entrar em uma depressão por conta que eu sabia que eu ia gastar muito, por conta que alterou meus nervos. Eu já tinha problema de nervo, já não conseguia dormir direito. Então de lá pra cá eu só durmo com remédio controlado. E se eu não tomar remédio controlado, eu posso chegar 4, 5 horas da manhã de uma boa, eu não dou um cochilo, não, os meus olhos não ardem de sono, não, nada, gente. Nada, nada, nada. É terrível a gente não ter o sono, aquele sono, né, próprio da gente, ser na base só do remédio. Então, de lá pra cá, foi problema atrás de problema. Por conta do meu nervo ficou atacado, né? Eu entrei numa depressão problema de ansiedade. Eu sou muito ansiosa. Tô com problema de perca de memória, que às vezes eles dizem que é por conta dos remédios, pode ser. Às vezes eu tô fazendo uma coisa, esqueço rápido, ou acho que o dia é tal dia da semana, não é outro. Já me perdi na hora e no dia da semana. Muitas vezes, gente, é terrível. Mas eu pergunto, o médico disse que pode ser problema porque a gente bota na cabeça, pode ser problema por conta do remédio que a pessoa toma.
mas não chega a uma posição normal para a pessoa melhorar isso, né? E deixa a gente, sabe, se sentir super mal. E o que eu digo para vocês aqui, eu nunca tive um trabalho fixo, nunca tive uma carteira assinada, não posso me aposentar pelo LOAS, porque o meu psiquiatra, porque eu ando no psiquiatra, eu tenho problema de nervo horrível e tenho problema de convulsão também. E o meu psiquiatra, ele falou que eu poderia me aposentar pelo LOAS, só que meu marido, ele recebe mais de um salário mínimo, um pouco mais de um salário mínimo. Gente, só por causa disso, eu não consigo me aposentar. Mas desse dinheiro eu gasto com médico particular, compro remédios que não são baratos, às vezes chega, o mínimo é 400, mas já chegou a 700, até R$ 1.000, já chegou. Já tomei injeção de quase R$ 2.000 por problemas, por ter que o meu açúcar coisar mais no meu sangue. Ó, gente, se eu fosse contar aqui, eu passava o dia todo. Mas nem todo mundo gosta de ouvir problemas dos outros, né? Que é o meu problema, não é seu, né? De vocês, de outro que estiver assistindo. Só digo que eu fui uma pessoa assim, que eu nunca tive o que eu quis trabalhar. Eu sempre quis um trabalho. E eu poderia estudar, né? Ter voltado a estudar, mas fui fraca nisso. Não tive vontade, a minha vontade era de cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa. Achava que isso era minha obrigação, né? No caso. E achava que o tempo que eu tinha à noite tinha que cuidar, descansar. E se eu tivesse feito o estudo, hoje em dia eu tinha trabalhado, hoje em dia eu estava aposentada pelo INSS, mas não posso voltar mais atrás porque águas passadas não move moinho, né? Então, não adianta chorar o leite derramado. Mas eu tenho problemas que sim, posso me aposentar e sem problema nenhum, como tanto o médico neuro como o psiquiatra, ele fala pra mim isso. Qualquer médico que eu for, que vê os meus problemas que eu tenho, eles falam isso. Mas o meu pesar de tudo, sabe? A minha frustração maior é de eu olhar assim de lado, olhar um pouco para trás e ver que eu não acho assim que a gente que somos dona de casa, temos família, somos mulheres, a gente pode ser só dependente do marido, porque tem horas, momentos que você tem vontade de ajudar, né? Porque é remédio, é água, energia, é bujão, é Wi-Fi, é tanta coisa que você vê, nossa, você olha assim, de, meu Deus, eu ainda tenho que pagar os meus remédios. Às vezes tem uma consulta que tem que ser particular, porque foi esperar pelo SUS. Aqui a gente morre esperando na fila, de verdade. Infelizmente, gente, se for um caso de emergência, é. Se não for um caso de emergência, você pode até esperar, mas se for, não espere. Ajunta o que tiver de dinheiro, ou peça ajuda, mas não espere. A quem mora aqui sabe, né? Aqui em Alagoas, principalmente no lugar que eu moro, né? Que é uma cidadezinha pequena. Mas, graças a Deus, eu tenho um marido que me apoia muito e me ajuda bastante. E eu tomo os meus remédios, eu tenho certo cuidado, não tenho os médicos que preciso ter, mas o essencial eu tenho, que é principalmente o neuro, né? Porque o meu problema é na cabeça, no pescoço, e eu tenho que ter um neuro, com certeza, para estar olhando isso. Então, é o meu desabafo, eu vim desabafar isso para vocês. Aí, não é a fofoca, né? Mas me diga se eu tivesse do outro lado e qual seria a minha opinião para mim mesma. Ser bastante sincera. Eu fui uma pessoa muito irresponsável por não ter terminado meus estudos, por não ter lutado por uma vida melhor, ter arrumado um emprego, ou seja, de
doméstica, depois ia lutar para arrumar uma professora. Tenho uma sobrinha, tenho outra sobrinha que trabalha no hospital, né? Ou no hospital, ou de varrer rua. Eu não lutei por isso, eu não fui em busca disso. Então, a minha opinião para essa Elisângela é uma pessoa que não lutou, não foi em busca enquanto tinha saúde. Então, eu digo para essa pessoa que é comigo mesma, para você que está aí do outro lado, não espere, não deixe o tempo passar para fazer algo que serve para você mesma, que você, se você não se cuidar, se você não fazer para você mesma, ninguém vai fazer por você, né? Não espere uma pessoa, né? Todos, eu dou graças a Deus o marido que eu tenho, graças a Deus, eu agradeço todos os dias. Mas não espere ter um marido bom para ter as coisas necessárias, porque às vezes tem marido que passa tudo na cara. Se você pede um dinheiro para comprar uma coisa, para que você pede? Já gastou o dinheiro que eu lhe dei para feira, isso e aquilo. Gente, é ruim demais. Então, o que eu digo para mim, se eu voltasse no passado, eu voltaria e falaria isso para ela, Elisângela, com 17 anos ou 16. Caia na real, volte a estudar, você vai trabalhar, porque no futuro você vai ter problemas. E mesmo que não tenha problemas, você vai ter que trabalhar para você mesma se orgulhar no futuro. E você vai olhar para trás e você diz, eu consegui. Mesmo sem um pai por perto, mesmo sem uma mãe para dar aquela, sabe, aquele empurrão para frente. É isso que eu digo para mim, eu digo para você que é nova, eu digo para você que ainda pode voltar atrás. Hoje eu não consigo, eu não estou aqui de óculos, mas eu tenho um problema sério na vista. A lente mais fraca que eu uso, que eu posso usar, é quase R$ 2.000. Então é muita coisa para uma pessoa só que trabalha dentro de casa. Eu tenho meu filho de 22 anos, mas está desempregado. Aqui é péssimo de trabalho. Então, trabalha 6 meses sim, 6 meses não, né? Então, a gente sofre um pouco com isso. E é o que eu digo para vocês. Eu termino aqui esse vídeo para vocês. É um vídeo, comprido, foi quase um vlog. Mas eu vim falar para vocês que se vocês gostarem de ouvir ou não, assistam aos pouquinhos, depois voltem a assistir de novo e vá até terminar. E se lembre que no próximo vídeo eu vou voltar a falar, mas não disso, mas sim de fofocas e opiniões, tá bom? Então essa é a opinião para mim como mulher, para você como homem também, se você estiver me ouvindo. Não espere que a vida lhe bote nos braços ou nas suas pernas o que você deseja. Vá à luta, vá em busca, porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. No máximo é arrumar um bico, alguma coisa para você fazer, mas você que tem que ir em busca, você que tem que ir atrás de algo. Eu imaginava, eu vou nada trabalhar, vai ter pessoas em cima, vai ficar dando bronca, eu não vou aguentar. E ficava dentro de casa, tomando conta de casa, de filho. Meus filhos cresceram, meus filhos estão grandes, o neto também, e eu aqui, ó, com meus problemas de saúde, não sou aposentada, não posso me aposentar. Não tenho estudo suficiente para fazer nada, para ganhar dinheiro pelo telefone, fazendo alguma coisa. A única solução é um vídeo aqui que eu estou gravando, esse vídeo que eu estou gravando, que tem uma esperança de um dia chegar lá e ganhar alguma coisa e me orgulhar muito disso, me orgulhar muito, porque a gente deve se orgulhar da força de vontade e que a gente tem e pode conseguir. Muito obrigado para as pessoas que se inscrevem no meu canal, que se inscreveu, e as pessoas que estão assistindo ou vão assistir o meu vídeo, seja de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. Meu muito obrigada, se inscreva no meu canal e
Dê a sua opinião para que eu possa falar outras vezes do que, né? A quantidade maior que ganhar, eu vou gravar, tá bom? De opiniões. Mas dê a sua opinião. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Se Ele nos permitir, permitirá em nome de Jesus. E tchau, né, gente? Já chega. Tchau.